Fala aí, meus chapinhas, bem-vindos ao canal Em Nome do Lucro, o canal que é Skin in the Game com as opções aqui no YouTube. Eu coloco aqui a minha pele em risco, mostrando aqui para vocês as minhas operações em relação ao mercado de opções aqui. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar qual foi o meu resultado do mês de janeiro, quanto que deu para mim tirar operando as opções aqui no mês de janeiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender, se você quer ver como que funciona o mercado de opções e a pessoa que coloca a pele em risco nesse mercado aí, se inscreve aí no canal, ativa as notificações aí para vocês estar acompanhando aí os conteúdos deste canal. Lembrando que nada que eu disser neste canal deve ser interpretado como dica de investimento. Eu estou aqui apenas mostrando para vocês qual é a forma como eu encaro os meus investimentos. Bolsa de valores possui riscos, você precisa estar estudando para poder entrar com segurança. Tem que estar de acordo com o seu perfil de risco, portanto, levem o conteúdo aqui somente de forma didática, tá ok? Tanto possui risco que eu vou mostrar algumas operações aqui que eu acabei levando prejuízo em alguns contratos que eu fiz aqui. Portanto, bolsa de valores é necessário estar sempre estudando porque possui riscos. Renda variável como um todo possui riscos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quanto eu consegui arrecadar no mês de janeiro aí operando as opções e vou criar aqui no canal uma playlist que no caso vai ser o quanto eu consigo de lucro ou de prejuízo operando as opções em um determinado mês. Como eu disse, o canal aqui é Skin in the Game, pele em risco mesmo, e eu vou estar mostrando aqui para vocês quais que são os resultados operando as opções no mensal. Então, uma vez por mês, eu vou estar postando um vídeo que é os meus resultados mensais totais operando as opções. Aí vai estar aí numa playlist que eu vou criar que vai ser chamada aí dos resultados mensais. Bem, sem mais delongas então, vamos para o vídeo aqui. Mas antes disso, eu só gostaria de falar quais que são as estratégias que eu uso aqui na minha carteira. Majoritariamente, eu uso a estratégia do Strangle. Se você não sabe como é que funciona essa estratégia, se você quer saber como é que monta ela, eu gravei uma aula aqui no canal falando como que monta um Strangle. É a estratégia que tem me dado um lucro recorrente muito bom. Aí eu monto majoritariamente o Strangle em toda a minha carteira e também estou comprando alguns direitos aqui para tentar vender os direitos mais caros. Aliás, nesses direitos aí eu estou tomando alguns prejuízos. Vamos então para o vídeo, bora lá. Aqui em venda de put, é a perna do Strangle onde eu me comprometo a comprar as ações que eu possuo. Eu me comprometo a comprar as ações que eu possuo na mesma quantidade. Vamos ver quantos contratos que eu fiz em janeiro. Em janeiro aqui, eu fiz 24 contratos. Dos 24 contratos, já lucrei em 21. Tem 3 contratos aqui em aberto. Eu estou estudando uma variante do Strangle. Estou muito feliz porque é uma estratégia autoral minha, de acordo com as minhas análises de investimento. Estou fazendo Strangles de 4 pernas. Vou falar um pouquinho como é que funciona o contrato aqui. Nesse caso aqui desse contrato aqui da Petrobras aqui, ó, eu ganhei um prêmio de R$217. Ganhei um prêmio de R$217. Devolvi desses R$217 R$154 e fiquei com R$63 líquidos para mim. Aí os contratos funcionam sempre assim. Eu ganho um valor e tento devolver um valor e ficar com uma parte para mim. Esses contratos que estão em branco aqui, eu abri eles, todos vencem agora no dia 20/2. Eu abri eles já com o intuito deles virarem pó. O que é um contrato virar pó? Eu ficar com o prêmio completamente para mim. Nesse caso aqui da Petrobras, ó, eu me comprometi a comprar 700 ações da Petrobras a R$ 32,40 na data de 20/2. Ou seja, eu sou obrigado a comprar 700 ações nessa data aqui, caso a cotação esteja R$ 32,40 ou menos. Aí nesse caso aqui eu ganhei R$77 por esse compromisso. Esse contrato aqui é esse contrato aqui, ó. Eu tô com R$49 de lucro no contrato atualmente. No último pregão, se eu quisesse, eu poderia ficar com esses R$49 e devolver a diferença desses 49 até os R$77. Só que eu quero R$77 completo. E esse outro contrato aqui tá no 0 a 0. E esse aqui está com R$18 de lucro, só que eu quero com o prêmio completamente. Estou muito feliz aí com essa estratégia autoral aí que eu estou criando aqui, mas vamos ver se eu consigo uma consistência nela, né? Mas vamos ver então quanto que deu para tirar nesses 24 contratos aqui que eu fiz em janeiro.
Deu para tirar R$ 932 reais. Aqui estão os prêmios todos e aqui está incluindo também os prêmios dos contratos que está em aberto. Eu espero que eu consiga ficar com o valor completo daqueles contratos lá, né? Mas se eu não conseguir, logo em breve aqui eu dou uma atualizada aqui. Mas 932 só por me comprometer. Só numa perna do Strangle, né? Lembrando que o Strangle tem duas pernas. Essa aqui é a perna onde eu me comprometo a comprar as ações. É o meu lucro recorde aqui no mês, aqui, R$ 932 reais. Bora então agora ver quanto que eu ganhei aqui para me comprometer a vender as ações que eu possuo. Lembrando que para fazer o Strangle, né, é sempre aconselhável que a pessoa tenha as ações para entregar, está sempre coberto. Então, dentro desses contratos aqui, tá tranquilo para mim porque eu tenho as ações para entregar. É muito perigoso operar no mercado de opções descoberto, sem ter as ações para entregar e sem ter o dinheiro para comprar as ações caso seja necessário. Vamos aqui então ao contrato da Petrobras. Petrobras aqui tem uma peculiaridade muito interessante. Petrobras disparou. O que acontece? Ali na penúltima linha ali, eu ganhei um prêmio de R$ 217 reais por me comprometer a vender Petrobras e a Petrobras disparou. Nesse contrato, eu tomei um prejuízo de R$ 3.038 reais. O que aconteceu nesse contrato? Eu tomei um prejuízo de R$ 3.038. Eu fiz uma rolagem do contrato para mim tentar segurar a Petrobras. Primeiramente ali, né, eu ganhei R$ 54 reais no day trade, eu fiz o contrato, fechei o contrato no mesmo dia, ganhei R$ 54 reais. Mas aí voltando no contrato de baixo ali, eu tomei um prejuízo de 3.038 porque eu fiz uma rolagem para tentar segurar a ação. Tomei um prejuízo de 3.038 e abri um novo contrato onde eu ganhei um prêmio de 3.057, ou seja, ficou perto do 0 a 0. Aí você pode me perguntar, poxa cara, mas você ganhou um prêmio de 3.157 só para se comprometer a vender Petrobras? Por que você ganhou muito mais nesse contrato do que nos outros? Vou explicar aqui na plataforma. A Petrobras agora ela está R$ 36,65 a cotação dela. Eu fiz esse contrato aqui me comprometendo a vender ela a R$ 32,40 na data 20/3, ou seja, ela está muito dentro do dinheiro. Se o contrato vencesse hoje, eu ia ter que vender ela por R$ 32,40, sendo que ela está valendo R$ 36,65. Ou seja, eu estou tentando segurar a Petrobras aqui. Aí eu ganhei um prêmio muito grande porque eu me comprometi a vender ela a R$ 32,40, sendo que ela está valendo R$ 36,65. Por isso que o prêmio foi muito grande. Aí eu tô torcendo aqui para a Petrobras dar uma escorregada aqui para ela descer um pouquinho mais, para ficar mais fácil de eu manipular esse contrato aqui e não precisar entregar a Petrobras. Mas se precisar entregar a Petrobras, aqui tá as minhas 700 ações aqui. Bye bye Petrobras. Aí eu vou ganhar mais ou menos 665 reais de lucro mais ou menos, que eu tinha feito a conta. Mas olha que interessante. Se eu não tivesse esse contrato aqui, fechado esse contrato, eu poderia vender a Petrobras a mercado. Eu venderia ela a mercado e ganharia 3.640. Isso aí no último pregão, né? Que teve. Só que eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso aí, eu vendo as minhas ações e depois não vou ter as ações para entregar. Aí por isso que é muito importante a pessoa estar operando sempre coberta. Aí nesse caso aqui eu estou coberto, tá tranquilo. Eu não quero entregar a Petrobras, mas se precisar entregar a Petrobras também, que seja bem-vindo aí uns 665 reais de lucro que eu vou ter na ação. Aí Petrobras aqui, eu fechei o contrato ali de 54, tomei 3.038 de prejuízo e abri um contrato de 3.157 que está em aberto. Aqui é o Banco do Brasil. Aqui no Banco do Brasil, eu fechei 3 contratos que eu já ganhei o prêmio líquido, 60, 60 e 48, os últimos ali. E o contrato que está em aberto é o de R$ 282 reais que eu ganhei. Esse contrato está em aberto. E a BBzinha, vulgo BB Seguridade, ganhei 2 prêmios líquidos, 54 e 42, os penúltimos ali. E tem um contrato em aberto que está 306. Aí esses foram os prêmios que eu ganhei por me comprometer a vender as ações que eu possuo. Aí vamos ver quanto que deu. Aí aqui somando todos os valores aqui, incluindo o prêmio aqui que eu tomei o prejuízo, tá vendo o prejuízo que eu tomei aqui? E também aqui o contrato que eu abri aqui da Petrobras aqui, somando tudo, tá dando 1.025.
por me comprometer a vender as ações que eu possuo. Só que esse valor aqui, obviamente, ele não é líquido, porque tem 3 contratos aqui que estão em abertos, principalmente esse contrato de 3.157, esse de 306 e esse de 282. Eles estão em abertos. E eu não vou ficar eu não quero ficar com esses prêmios para mim. Eu quero manter as minhas ações. Mas se eu precisar entregar as ações, paciência, né? Só que eu tô tomando um calor aqui complicado aqui nessa, por me comprometer a vender as minhas ações, que se continuar o mercado continuar subindo, eu posso ter que entregar toda a minha carteira de ações e começar do zero. Mas está tranquilo porque eu tenho todas as ações para entregar. Estou seguro em relação a isso. Só que eu não quero não. Quero só os prêmios e os dividendos. Aí somando todos esses prêmios aqui por me comprometer a comprar as ações e por me comprometer a vender as ações, lembrando que essas duas pernas aqui formam o Strangle, eu me comprometo aqui a comprar todas as ações que eu possuo e aqui também a vender todas as ações que eu possuo. Vamos ver quanto que deu só de prêmios aqui. R$ 1.957 só em prêmios. Mas lembrando que vários desses prêmios aqui são de contratos que ainda estão em aberto. Olhem só agora que legal. Levando em conta todos os contratos que eu já finalizei, eu fiquei com R$ 981 líquidos de prêmio. Ou seja, esses R$ 981 aqui é de lucro líquido em relação aos prêmios que eu já finalizei. Tem aberto aqui 3.954 em contratos abertos, que é o contrato aqui da Petrobras, os dois contratos aqui que eu me comprometi a vender o Banco do Brasil e a BB Seguridade que está em aberto. E esses 3 contratos aqui eu pretendo ficar com o prêmio completamente para mim, que são os contratos que eu me comprometi a comprar as ações. Aí, somando tudo, deu 1.957 aqui, mas esse valor aqui é bruto. Ah, interessante, no mês de dezembro eu tirei um valor líquido de 1.086. Não tem gravado aqui no canal não, porque eu estava nessa época aqui gravando e postando no Instagram, estava dando uma bagunça lá no meu Instagram. Aí eu comecei a fazer os vídeos aqui para o YouTube. Aí no mês passado eu tirei 1.086 líquidos. Agora olha só que interessante, muito interessante isso aqui. Dividendos recebidos em janeiro eu não recebi nenhum. Renda fixa, eu tenho mais ou menos R$60 lá na renda fixa, mas eu estou sempre considerando de 100 em 100. Ou seja, então esse mês também não ganhei nada na renda fixa. Quando chegar em R$100 eu vou aportando aqui. E valorizações também eu não vendi nenhuma ação. E o intuito também não é vender nenhuma ação. Ou seja, só em prêmios mesmo, esse mês aqui eu vou considerar somente os prêmios e somente a venda de direito, que no caso eu tomei R$83. Vamos lá ver o que aconteceu com as vendas de direito. Lembrando que essa estratégia aqui está em teste ainda, eu estou vendo se eu consigo ter uma recorrência de resultados nela. Como eu falei, o canal aqui é Skin in the Game, né? Pele em risco. Aqui eu tomei um prejuízo aqui num contrato que eu fiz da Petrobras aqui de R$201. Aqui, esses roxos aqui os roxos são todos do mês de janeiro, que eu finalizei o contrato em janeiro. Aqui eu ganhei 35, aqui 20, 15, tomei 96 de prejuízo aqui. Esse aqui é do mês 2, que eu já fiz já. Esse daqui eu tomei R$116 de prejuízo. Esses outros contratos aqui eu tive um lucrozinho, mas considerando todos esses contratos que eu finalizei no mês de janeiro, tentando ter um lucro lá, eu acabei tomando um prejuízo de R$83. Até o momento, eu estou positivo. Eu estou positivo em R$72 usando essa estratégia. Mas estou tomando um belo de um calor aqui, ó, nesses contratos aqui, que eu me comprometi a vender, eu comprei o direito de vender as ações. Como as ações estão disparando, o contrato ele começa a desvalorizar. Se continuar assim, eu vou tomar um belo de um prejuízo em relação a isso aqui. Só que até o que eu entendi até o momento, assim, é uma estratégia que dá para ser usada, mas de forma muito pouco recorrente. Fechei diversos contratos aqui, ó. Olha para você ver quanto que eu já comprei de direito em contrato. Já comprei R$ 8.144 em direito de contratos. Aí desse valor aqui eu já recuperei 6.125. Aí tem os outros contratos aqui que estão em abertos aqui, que no caso são esses aqui. Só que eu estou tomando uma sova nesses contratos aqui. Aí com certeza eu vou diminuir a mão nessa estratégia aqui, mas é uma estratégia que dá para ter um lucro, só que você tem que ser muito cirúrgico na hora de fazer essa estratégia aqui. Aí vamos ver então quanto que eu consegui arrancar nesse mês de janeiro, que rufem os tambores.
Nesse mês de janeiro, 1.874. Claro que esse valor não é líquido, porque tem os contratos aqui em aberto aqui, mas até o momento, né, tem sido o maior valor que eu consegui aqui operar nas opções. Só que eu vou devolver uma parte desses prêmios aqui com certeza. Aí eu não vendi nenhuma ação esse mês. Não tive nenhum lucro em relação à venda que eu fiz. Até o atual momento eu estou tendo uma rentabilidade mensal de 3,74. Isso é uma rentabilidade muito top. A Selic que está pagando muito bem, descontando os impostos dela lá, né, 89%. Se eu tivesse deixado toda a grana que eu tenho investido aqui na corretora lá na renda fixa, teria rendido R$ 444. Eu sempre faço essa comparação porque eu preciso ganhar mais do que a renda fixa, porque não tem sentido nenhum se eu não ganhar da renda fixa correndo algum risco aqui na renda variável. Por isso eu sempre faço a comparação. Desde que eu comecei a operar as opções aqui, somente um mês que eu perdi para a renda fixa, que foi nesse mês aqui, ó. Eu tive uma rentabilidade mensal de R$ 339. Só que se eu tivesse deixado lá na renda fixa, eu teria tido R$ 424. Não tive um prejuízo, mas comparando com a renda fixa, eu consegui a proeza de perder para a perda fixa. Bem, então tá aí. Esse aí é a minha rentabilidade mensal aí de janeiro. Se você gostou do conteúdo aí, deixa seu like aí, assina o canal aí, ativa as notificações para você estar acompanhando. Lembrando que todo mês eu vou postar um vídeo aí colocando a pele em risco aí para mostrar para vocês quanto que eu tô ganhando ou quanto que eu tô perdendo aqui nas opções. Já vi vários canais no YouTube onde o pessoal não fala sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, assina o canal aí, dá o like aí, ativa as notificações aí. E lembrando mais uma vez, nada que foi dito nesse vídeo deve ser interpretado como dica de investimento. Como vocês mesmos viram, é possível perder dinheiro operando as opções aqui. Tem que estar de acordo com o seu perfil de risco, por isso levem o conteúdo apenas de forma didática. Então, tamo junto e até a próxima.